Gente, tudo bem? Como vocês estão? Podemos começar a nossa conexão de setembro? Sim, a gente está com algumas questões técnicas, por isso não vamos conseguir fazer música, mas vocês sabem quanto a gente ama a Deus e quanto a gente ama adorar a Deus. Amanhã, por sinal, a gente vai adorar a Deus de manhã, então, né, você vem novamente para a gente adorar Ele. Nesse momento, quero fazer uma oração para a gente começar, tá? Pai nosso, nós te entronizamos nesse lugar, nós louvamos o nome do Senhor. Nós dizemos que Jesus é a nossa fonte, é o motivo de estarmos aqui reunidos. Oramos para que o Senhor fique à vontade aqui, Espírito Santo, que o Senhor nos dê o seu alimento espiritual através da tua palavra, através dessas reflexões. Oramos para que as pessoas que estão participando, ouvindo, sejam fortalecidas na fé, edificadas para a glória do teu nome. Amém. Tudo bem com vocês? Legal, a gente vai começar conexão desse mês de setembro, aproveitando o mês do Setembro Amarelo. Não sei quantos já viram que na área da saúde, na saúde mental, a gente fala que o setembro é o mês do Setembro Amarelo, onde a gente tenta conscientizar um pouco as pessoas sobre pessoas que ficam doentes emocionalmente e, inclusive, sobre o suicídio, que é um assunto também bem delicado. Então, nesse mês, a gente traz uma reflexão sobre as pessoas que sofrem com isso. A gente vai, mais ou menos, falar sobre Setembro Amarelo, mas a ideia aqui seria nós falarmos sobre o cristão e o sofrimento. Alguém aí já passou por algum sofrimento? Com certeza, em alguma magnitude, você já passou. E a gente, por causa da abrangência desse tema, de como ele afeta a todas as pessoas, não só cristãos, mas não cristãos também, a gente quer falar um pouco sobre isso, tá certo? Eu tenho aqui como meus amigos, como meus convidados, Abner e Diogo. Vocês querem se apresentar, falar alguma coisa? Não. Todo mundo já conhece? Mia, Abner, o Diogo. Eles são amigos nossos que ajudam na liderança aqui da igreja. Abner concluiu recém o curso do Convergência, de Teologia. O Diogo está cursando alguma coisa, Diogo? Ou o que você está fazendo? O Seminário Martin Butzer. Seminário Martin Butzer, é um curso de teologia também, quem quiser pesquisar mais, um curso bem legal. E por que eu falo isso? Porque a gente quer trazer uma discussão saudável para vocês sobre o que a Bíblia fala sobre esse assunto, correto? Bom, primeiro, começando, a gente usou bastante um podcast que eu recomendo, da Escola do Discípulo, para falar sobre esse assunto. E a gente vai, a partir também desse roteiro que a gente traçou, trazer algumas ideias. Primeiro, a introdução seria a cultura do antissofrimento. Quantos de vocês já viram uma propaganda assim, venha para a igreja para você sofrer, ou venha para a igreja para você morrer? Acho que a maioria de nós, a gente não vê isso. Isso não seria muito popular. Mas vamos sair um pouco do ambiente de igreja, porque nós somos pessoas também que vivem no mundo, na Terra, e a gente percebe a cultura sendo projetada, por exemplo, as cidades, para terem polícia, terem segurança. A gente mora numa cidade onde a gente vê condomínios praticamente a cada esquina. Vinhedo tem essa peculiaridade, essa fama, tem mais gente dentro de condomínio do que fora. E o que a gente percebe é que o ser humano quer evitar o sofrimento, quer evitar o mal. E quando a gente olha um pouquinho para a história, parece que não é bem assim que o mundo se fez, que é, por exemplo, a Idade Média, que pegaria mais ou menos os anos ali do ano 500 a 1500, para a gente aproximar depois de Cristo. A gente vê, por exemplo, pandemias, crianças que não sobreviviam até um ano de idade, a grande maioria delas falecia antes de completar um ano, por várias doenças, por falta de cuidados, falta de saneamento básico. Só que hoje a gente parece que evita isso. E eu não sei vocês, mas talvez até na igreja a gente não gosta muito de falar sobre sofrimento. Quando a gente fala sofrimento, meio que a gente ou foge do assunto ou parece que terceiriza para o diabo. Falou em coisa ruim, é o capeta. Ou falou que aconteceu uma coisa ruim com alguém, provavelmente está em pecado. Brecha. E eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas a impressão que eu tenho é que a nossa cultura é bem anti-sofrimento. O que vocês acham disso? A gente parece que pegou os procedimentos da medicina, que
Antes, para se ter um parto, existia a dor para nascer um filho, né? É algo, uma dor para algo bom. Parece que a gente foi trazendo isso para a nossa alma também, né? Então a gente quer anestesiar de qualquer forma. Hoje, para a medicina, existe anestesia, existem as cirurgias, etc. Não sei para quem goste, quem opte por isso, mas parece que a gente foi trazendo isso para a nossa alma também, né? A cada geração isso foi se intensificando. Então a gente parece que não pode mais sofrer. E aí, não só na sociedade, mas isso foi vindo para a igreja também. Parece que cada vez as mensagens falam, você vem para o evangelho que você não vai sofrer. Só que quando a gente enxerga a Bíblia, a gente vê algo diferente. A gente vê bastante sofrimento também, né? Nos servos de Deus. Na história da igreja, muita gente sofreu também pelo evangelho. Então, realmente, nossa sociedade hoje, ela é uma sociedade anti-sofrimento. Talvez até na própria história de Israel a gente vê bastante gente sofrer. A gente tem um exemplo clássico aí de Jó. Né? Quem nunca ouviu uma pregação sobre Jó? Jó, como sempre, sofrendo até injustamente. Mas tem outros modelos, a gente vai ver o livro de Abacuque mesmo, é um livro bem curto, que mostra o sofrimento do povo ali de Judá. E outras histórias, principalmente a história do nosso mestre Jesus também como alguém que sofre. A gente já vai tocar um pouco mais nesse assunto, mas talvez o primeiro ponto de reflexão seria: o sofrimento é bom? É útil? O sofrimento tem algum propósito? O que vocês pensam? Ninguém gosta de sofrer, né? O sofrimento, você fala que o sofrimento é bom, os corintianos gostam um pouco. Mas se eu falar que o sofrimento é bom, para mim, eu vou estar mentindo, né? Eu não gosto de sofrer, ninguém que gosta de sofrer. Mas o que a gente tem que, inculcar, assim, ter em mente é que o sofrimento está produzindo algo. Há uma glória em padecer, né? Como Paulo diz em Coríntios, que ele fala, essa leve e momentânea tribulação está produzindo uma glória eterna. Então a gente tem que viver almejando e pensando nisso, na eternidade. Nós somos cristãos. Então a gente não deve viver para esse mundo aqui agora. Por exemplo, algumas pessoas sofrem por perder o emprego, ou sofrem por perder um familiar, algo do tipo. E, cara, isso é doloroso. Tudo isso dói muito na nossa alma, no nosso coração. Mas a gente não vive para esse mundo. A gente não vive para aqui e agora. A gente vive para depois, a gente vive para a eternidade. Então, se é algo bom sofrer, não é gostoso, mas com esse pensamento está produzindo algo glorioso. Está produzindo algo em mim. Provavelmente eu vou frutificar esse sofrimento aqui na terra mesmo. Vai tirar algo de mim, extrair algo bom de mim, vai me fortalecer para o resto da caminhada. E está produzindo algo na eternidade. Então eu gosto de focar nisso, apesar dos pesares. Eu não vou dizer que eu passei por algum sofrimento muito grande, não tenho como falar isso. Mas das coisas que eu sofro, do que eu penso, do que eu sinto, eu sempre gosto de focar nisso. Cara, sua vida não é aqui, sabe? Então, tá tudo bem. A vida é para depois. Talvez a gente não definiu muito bem o que seria o sofrimento na discussão aqui, mas talvez a gente pode dizer o sofrimento sendo entendido como o mal, como o pecado, como a doença, como você citou, perdas, né, nessa vida, perdas, sei lá, perder o emprego, perder um ente querido, perder um familiar. Está falando de uma encravada, né? Falando de sofrer mesmo, né? É algo. Eu entendi assim. É mais complexo, talvez. São sofrimentos que nos atingem e às vezes nos derrubam, nos fazem pensar, enfim. São esses desafios mesmo. Coisas que não dão certo sempre vão acontecer, coisas simples no dia a dia, né? Eu brinco, sabe, que uma frase que eu sempre falo é: nada é simples. Tudo que pode complicar, geralmente complica, né? Mas a vida não é simples, mas em alguns momentos, esse sofrimento que a gente está falando aqui são esses sofrimentos das perdas, os sofrimentos das dificuldades que se passam na vida mesmo. Lá em Tiago vai falar um pouco do que o Abner estava dizendo sobre alegrem-se quando vocês estiverem passando por tribulações, por provações. E é meio estranho essa conversa de Tiago. Parece que Tiago está estimulando os cristãos a serem masoquistas, né?
tipo, gostem do sofrimento, mas o que será que ele está querendo trazer com que seja motivo de alegria quando você estiver sendo provado, porque o fato de você ser provado vai te aperfeiçoar, e vai aperfeiçoar o que no cristão? Aí a gente já iria meio que para o propósito do sofrimento. O Tim Keller costuma dizer que existem 2 propósitos principais num sofrimento. Teria um propósito imediato e um propósito mais eterno. E ele fala, esse propósito eterno do sofrimento, talvez você entenda nessa vida, talvez você entenda só lá na frente, quando você se encontrar com o seu Deus. Mas o propósito imediato que ele fala é procure o sofrimento como... Desculpe, não procure o sofrimento, mas permita que o sofrimento seja uma oportunidade para você ser transformado pelo Senhor, para você se parecer mais com o nosso Mestre. E foi uma mensagem que ele comentou, isso eu achei interessante. Mas que tipo de sofrimento, então, a gente vê na Bíblia? Seria os tipos de sofrimento? Sim. Acho que no material que a gente está estudando, tem 3 principais, né? Os sofrimentos naturais, aqueles que acontecem, as perdas, enfim. O sofrimento de consequência dos pecados. Acho que uma coisa legal de definir é que muitas vezes tem uma cultura de que tudo é consequência do pecado. Todo sofrimento é consequência de pecado. Eu acho que estava comentando hoje, tem até alguns extremos de que uma dor de cabeça, então você está errado, você pecou aqui. Existe esse extremo do misticismo também, né? O peso da intercessão, sei lá. O peso da intercessão, enfim. Embora tenham relatos bíblicos. Davi, por exemplo, sofreu por conta de uma consequência do pecado dele. Enfim, embora exista, ele não é, nem todo sofrimento é uma consequência do pecado. Jó, por exemplo, é algo contrário, né, desse ponto. Jó estava ali, não sabia nem o que estava acontecendo e veio tomando um monte de porrada na cara. Assim, o que está acontecendo? Então, é um exemplo diferente. Então, a gente encontra os 2 tipos de sofrimento na Bíblia. E o terceiro sofrimento é o sofrimento pelo Evangelho. Esse a gente vê, Paulo fala muito, Tiago fala também, mas Paulo fala muito, e quando a gente vê os apóstolos escrevendo, eles sempre falam muito sobre, eles se alegrem nos nossos sofrimentos. Os nossos sofrimentos estão gerando alguma coisa, eles estão trabalhando em prol do reino de Deus. Os nossos sofrimentos, Paulo falava até para os cristãos da época, se alegrem no meu sofrimento. E em outras oportunidades ele falava, eu me alegro em sofrer pelo Evangelho. Então, existe um sofrimento também pelo Evangelho, que a gente, em algum momento, também pode ser que isso se intensifique. A gente nunca sabe como vai ser o futuro da nossa nação, enfim. Ou para onde Deus vai nos mandar. Talvez Deus nos mande um dia para um lugar que a gente tenha que sofrer pelo Evangelho de uma maneira mais intensa. Mas existe também esse sofrimento, e todos esses sofrimentos, eles nos trazem algo, nos fazem crescer e frutificar em algo. Isso então já refuta de cara assim, a ideia das igrejas que pregam assim, cara, você vai vencer, você vai ter vitória, vem para uma igreja que você vai 5 passos para ficar rico, ficar milionário, vai resolver seus problemas. Você vê os apóstolos assim, específico, cara, todos foram mortos assim, todos perderam sua vida. Né? Então, nessa ideia da igreja hoje, principalmente, vou falar a igreja brasileira, a igreja que eu vejo, né? Mas essa ideia de vitória, de que vai ficar tudo bem e tudo maravilhoso aqui e agora, ali com os apóstolos já, tipo assim, já refutou, né? Os caras, esfolados, degolados, crucificados de ponta cabeça, crucificados em X. Tipo, ali já refuta essa ideia, né? Da onde as pessoas hoje tiram, a liderança dessas igrejas tiram que o evangelho, que o cristianismo é vitória, é ficar tudo bem. Vocês já pensaram sobre isso? Ao meu ver, é só para agradar o povo, agradar essa cultura anti-sofrimento, né? Atrair essas pessoas de hoje que é o anti-sofrimento, né? A galera que não pode sofrer de maneira alguma. Essa mensagem do sofrimento não atrai, né? Não atrai multidões, né? Pessoas que entendem que
existe um conforto e uma esperança no Evangelho, mas também existe sofrimento no Evangelho, que é o que a gente precisa entender, isso não é uma mensagem chamativa, isso é uma mensagem que confronta, que as pessoas simplesmente querem escapar de tudo que elas podem e viver numa zona de conforto, em algo que muitas vezes vai levá-las para o inferno, né? A gente viver fugindo do sofrimento pode nos levar a um evangelho falso que nos leve diretamente, como diria Iago Martins, que esteja nos anestesiando para ir para o inferno. Isso pode acontecer. Uma mente secular, que é uma mente que concorda com os pensamentos dessa era ou dessa época, é uma mente que não vai concordar com a palavra de Deus em algum momento. Então, acho que tem duas coisas aí. Por exemplo, o não cristão que não quer sofrer é até compreensivo. Eu entendo o não cristão, porque ele não sabe o que Deus pensa sobre o sofrimento. Mas o cristão que nega o sofrimento, né, tipo, acontece uma situação ruim na vida dele, e ele simplesmente, ou ele finge que não aconteceu, ou ele fala que é maldição, ou que, com certeza, é uma coisa errada que eu fiz. Isso aí é alguém que não conhece o Deus da Bíblia, que ele fala que segue. Então, esse é um outro problema que eu enxergo no cristianismo hoje, do qual eu também participei, né? Eu me incluo nessa. A gente tem uma ideia sobre Deus, mas às vezes nos falta conhecer o Deus da Bíblia. A gente, às vezes, vai muito na onda do que talvez o irmão ou o pastor X, Y, o pastor midiático fala sobre Deus e ele é o seu mestre, quando o nosso mestre é o Senhor, né? Nós temos que ter liderança nas igrejas, sim, saudáveis, mas igrejas de preferência bíblicas, que vão nos apresentar o Deus da Bíblia com todo o pacote, né, de como ele é revelado. Nós temos um Deus na Bíblia que é bom, legal. Nós temos um Deus da Bíblia que é Deus juiz. Temos um Deus na Bíblia que é um Deus justo, né, que é um Deus reto, um Deus imortal, imutável, e por aí vai. Então, não sei o que vocês querem. A gente acabou se criando uma teologia em cima da caixinha de promessas. Não sei quem que lembra daquelas caixinhas, né? Só pega as promessas da Bíblia, não sei quem teve na sala de casa, minha mãe teve. Pega as promessas da Bíblia, só promessa boa. A teologia foi feita em cima daquilo ali. Essa teologia errada, mas é uma teologia. É uma forma de enxergar Deus feita em cima disso. Feita só daquilo que traz um conforto, feita só daquilo que nos faz escapar do sofrimento, quando, na verdade, a Bíblia é recheada com momentos de sofrimento também. Talvez a gente pode falar, aproveitando o Setembro Amarelo, sobre as doenças, né, inclusive doenças mentais, ou doenças da parte emocional. Primeiro, como a gente definiu o sofrimento na Bíblia, a gente pode entender e tirar a partir dos ensinos bíblicos que Deus não é o autor do mal. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Deus sendo responsabilizado pelo mal no mundo. Apesar de haver o mal no mundo, isso sempre é atribuído às criaturas. Ou seja, Deus criou tudo para funcionar de uma maneira perfeita. No entanto, por escolhas de corações corrompidos que quiseram se orgulhar, se colocar frente a Deus ou se rebelar contra Deus, acontece a maldição sobre a terra que traz o mal, que traz o sofrimento, a doença e a morte. E isso é importante porque a gente vai ter, né, essa discussão quando a gente vai estudar sobre esse problema ou a questão do mal. Se você digitar no Google ou no YouTube, você vai ter 50 mensagens em português, em inglês, livros, artigos sobre esse assunto. O problema do mal, que é um assunto super complexo e até filosófico, a gente não vai entrar profundo nisso, mas é só para deixar estabelecido que Deus não é o autor do mal. Deus, ele é bom em sua essência, ele é perfeito. Você falando desse ponto, da autoria do mal e tudo mais, eu lembro eu ouvi recentemente um pensamento sobre o Éden. Adão e Eva no Éden, e aí eles pecam, eles erram, desobedecem a Deus, eles pecam, e a hora que eles pecam, abre a porta do sofrimento, né? Tipo, o sofrimento entra junto com o pecado, e aí eles são expulsos do Éden. Então, eu sempre entendi isso, tipo assim, Deus expulsou eles por causa do erro deles, e foi também, por causa do pecado deles, e sim, separou.
mas ver a graça de Deus ali, já no Velho Testamento, no começo, você vê a graça de Deus, tipo assim, Deus expulsando eles do Éden e dando a morte para eles, tipo assim, agora vocês não são mais eternos. Por quê? Porque agora que vocês pecaram e o sofrimento entrou, se eu deixar vocês aqui, vocês vão sofrer pela eternidade. Vocês vão ser seres eternamente sofredores. Então, pela graça também de Deus, ele tipo tira os pecadores ali do Éden, da onde eles viveriam eternamente comendo da árvore da vida, para que tenham a morte, para dar fim ao sofrimento das criaturas. Então, em Gênesis, a gente já vê Deus providenciando pela graça um jeito de nos reconciliar com Ele. E por isso que a gente não pode atribuir a Deus o mal jamais. Então, em toda a Bíblia você vai ver o mal acontecendo, mas nunca Deus sendo responsável por esse mal. E isso traz uma aplicação já, não tem como a gente evitar isso. Quando aconteceu um mal comigo, eu não posso atribuir isso a Deus. Então, a gente tem um filme acho que fala, que mal eu fiz a Deus, ou a gente vê as pessoas, né, brincando, pô Deus, o que eu fiz, né? O que tá pegando para, né? Joguei pedra na cruz, você falou, é uma expressão. Mas não, a Escritura não te dá esse direito de atribuir mal a Deus. E Jó, né? Eu não lembro se é acho que é logo no começo, diz, depois de várias desgraças acontecerem com ele, com a sua família, ele fala, em tudo isso Jó não pecou contra Deus. Jó disse o Senhor, isso mais no fim, melhor dizendo, em tudo isso Jó bendizeu, ele adorou ao Senhor e falou, o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome dele. Compreendendo que tudo que tinha acontecido não era culpa de Deus, apesar de não entender boa parte do que estava acontecendo. E esse já seria um modelo de nós encararmos sofrimento, mas você quer? Não, é falar que Jó sofreu, né? Jó sofreu, tipo, quando a gente fala assim, Jó adorou, Jó não pecou contra Deus, parece que o cara aceitou numa boa, dando risada e tudo bem, né? E no churrasco com os amigos, não é assim, né? Ele sofreu muito, ele perguntou ao Senhor, por que isso? Né? Por que está acontecendo isso comigo? Mas não pecou. Sim, eu acho o legal de Jó e o que a gente vê em Davi também é que, embora eles questionem o sofrimento que eles passam, eles sempre colocam Deus ainda como seu Deus, que daria uma resposta para esse sofrimento. Davi, por exemplo, sempre fala, nos Salmos de Lamentação, enfim, Jeremias também a gente vê, sempre colocando, Deus meu, por que faz isso? Por que isso aconteceu? Enfim, ele ainda atribui a Deus, ao seu Deus como uma esperança, como algo a que se apegar, mesmo em meio ao sofrimento. Então, é diferente entre eu falar, Deus, por que isso está acontecendo? Uma pergunta honesta para um Deus que deseja, que tem um relacionamento pessoal conosco, que deseja nos responder, ou às vezes vai demorar para responder essas perguntas honestas, é diferente do que, por que esse Deus está fazendo isso? Né? Então, mesmo em meio ao sofrimento, Deus ainda deseja de nós, mesmo que essas perguntas sejam sinceras e dolorosas, no meio da dor, Ele ainda deseja que essas perguntas ainda nos aproximem dele. Meu Deus, por que isso está acontecendo? Né? Que a gente ainda tenha proximidade com Ele. O próprio Jesus, nosso mestre, quando estava na Terra, ele, sentindo ali o peso do pecado da humanidade, o peso do pecado dos seus escolhidos, ele sentindo o abandono de Deus, não que ele tenha se separado de Deus, porque ele é 3 em 1, no entanto, ele sentiu o abandono em relação à reprovação, né? Deus reprovando e castigando com a ira dele, ali na cruz sobre Jesus, a ira que era destinada a nós, pecadores. E Jesus diz as palavras, Deus meu, por que me abandonaste? Ele não deu as costas para Deus, para o Pai. E essa seria uma forma da gente lidar também com o sofrimento. E uma outra aplicação, porque pastor gosta de aplicação, parece, né? Mas uma aplicação prática seria, quando alguém estiver sofrendo do seu lado, não simplesmente fale, cara, vai passar. Ou, por exemplo, minha mãe está na UTI, vai dar tudo certo. Né? Teve uns pastores que falaram para mim, cara, vai dar tudo certo, estamos orando, viu? Fica tranquilo. E eu pensando, desculpe, mas você não sabe, você não é Deus para saber se vai ficar tudo tranquilo. Eu agradeço a sua palavra de positiva, né? Talvez para alguns uma profecia, pode ser, mas ele não sabia o destino. Então, por causa da ética, nós temos que ser humanos nessa hora. Nós não somos pessoas com corpos glorificados espirituais já totalmente nesse lugar e nessa terra. Por isso
precisa haver essa sensibilidade com o outro ser humano que está passando pelo sofrimento, e às vezes é mais bonito quando alguém está sofrendo do seu lado, você chorar junto, você falar, olha, você precisa de apoio, né, posso te ajudar, você precisa de indicação de algum psicólogo, você precisa, né, que eu ore com você agora e eu carregue com você junto o seu fardo. Isso seria uma aplicação prática, eu acho, quando a gente vê o sofrimento do nosso lado ou quando a gente mesmo estiver sofrendo, né, e não se isolar do mundo, né, como talvez nos exemplos bíblicos a gente vê também, acho que o profeta Elias, que alguns falam que pode ser que foi um princípio ali de um momento depressivo na vida dele, quando ele quis se esconder na caverna e ele pede, Deus, tira a minha vida, eu quero morrer. E talvez se ele tivesse pedido ajuda, né, ora comigo, porque quando ele fala para Deus, Deus, esse povo aqui é tudo ímpio, os caras aqui são pecadores. Tipo, acho que ele quis dizer, me leva, porque como cristão, às vezes, pensa no suicídio, pensa em se matar. Ele não vai dizer, eu não lembro onde a gente ouviu isso, mas acho que foi um podcast também. O cristão não vai dizer, eu quero me matar, ou eu vou ficar olhando essa ponte. Ele fala, Deus, me leva. Deus, não aguento mais isso aqui, eu quero ir para a glória. Só muda o linguajar, mas quer se matar do mesmo jeito, sabe? Isso também é ideação suicida para saúde mental, gente. Então tem até suicídio gospel? Exato, cara, tem suicídio gospel, porque nós somos humanos, né? E falando já então de doenças mentais, na maldição de Gênesis 3, que Deus derrama sobre toda a criação, isso afeta a terra, afeta humanos, afeta o nosso relacionamento entre nós e com Deus, e com a criação também. Vai acontecer o quê? Alterações no nosso corpo que nós não gostaríamos. É por isso que hoje nós vemos doenças, é por isso que pessoas hoje precisam cuidar da sua saúde, precisa fazer check-up no médico, é por isso que a gente precisa fazer, antecipar a nossa saúde, como fala? A gente precisa fazer saúde de prevenção, precisamos nos alimentar bem, fazer atividade física, como alguns de vocês fazem, né? Quantos aí podem levantar a mão e dizer um glória? Estamos trabalhando nisso. Ore por nós. Não, mas é uma brincadeira, mas a gente vê também a questão da saúde mental sendo afetada, portanto, como um efeito da queda, né? Nós não fomos projetados inicialmente para ter isso, originalmente, porque Deus criou tudo para a sua glória e nos fez a sua imagem, com perfeição. Mas por causa da inclinação má nossa, né, por causa da nossa rebelião, isso veio sobre nós, sobre a terra. E por isso existem as doenças mentais. Algumas pessoas de igreja vão dizer que doenças do pescoço para baixo, você pode tratar, tudo bem, não precisa ter preconceito de ir no cardiologista, de ir no cirurgião, de ir, sei lá. Agora, quando se trata de tratar da cabeça para cima, no psiquiatra, no psicólogo ou, né, no neurologista, vão dizer que é espiritual. Não, doença da cabeça para cima é espiritual. Quem disse isso? Isso não é bíblico, gente. Portanto, não tem que ter vergonha de ir no médico, de ir no psiquiatra, no psicólogo, e isso não é uma propaganda grátis, tá? Eu ouvi recente uma mensagem do Michel Duque Estrada, que ele é Zelo Sem Burnout. Que ele passou por burnout, assim, um processo de depressão, e ele, poxa, é um cara super respeitado, assim, no nosso meio, né? Todos ouvem ele, ou amam o coração dele pela igreja. E ele fala sobre isso, ele fala do preconceito do crente que ele mesmo tinha, com psicólogo e com psiquiatra. Ele fala, poxa, se você tem um problema no coração, você vai orar, mas você vai fazer o quê? Procurar um cardiologista. Se você quebra um osso, você quebra um braço, você vai orar, mas você vai procurar o quê? Um ortopedista. E quando você quebra a alma? O que você faz? Aí é só orar também. Não que não resolva, pode sim, mas por que não? Procurar um psicólogo, procurar uma terapia, um psiquiatra. Ninguém melhor com psiquiatra que nosso pastor para falar sobre isso. A oração é em todo tempo. A cada dia a gente ora, como a gente aprendeu nas últimas séries, a oração do Pai Nosso. A gente está pedindo, Deus, livra-nos do mal. A gente está dizendo, Deus, livra-nos das doenças, livra-nos do sofrimento. Jesus nos ensinou. Falhou até a voz aqui. Jesus nos ensinou a pedir isso, livra-nos das doenças mentais, do burnout, livra-nos. Mas Ele também nos dá sabedoria para cuidar até onde a gente pode da nossa saúde. Nós também somos responsáveis pelo que o Senhor nos deu. Para concluir esse ponto, a gente... duas respostas ou efeitos que o sofrimento traz no cristão. A gente também, acho que podia enumerar isso.
Normalmente, né, quando você está sofrendo, passando por uma dificuldade, o que acontece com você, cristão, né, com relação a Deus? Ou você se afasta de Deus, né, ou você se aproxima dele. É uma das duas coisas. E nesse momento eu já vejo o agir de Deus, assim, já o propósito que você falou que Tim Keller fala, tem um propósito eterno, mas tem um propósito imediato. E nessa hora você já vê um propósito imediato. Cara, se você se afastou de Deus, opa, tipo assim, esse sofrimento já está me fazendo ver aonde está meu coração. Já está me fazendo ver quem é o meu Deus. O que eu procuro no momento da dor, assim, do desespero, principalmente, a primeira coisa que eu procuro, provavelmente ela é o meu Deus. Provavelmente é ela que eu presto culto, é ela que eu amo, é ela que eu idolatro. Se a primeira pessoa que eu procuro é a minha gerente do banco, se a primeira coisa que eu procuro é um Netflix com um pote de sorvete, sei lá, que eu estou mal, então provavelmente isso está comandando meu coração, né? Então, essas duas, uma te afasta de Deus, né? Outra te aproxima dele. Agora, o verdadeiro cristão é aquele que em todo tempo ora, e principalmente, né, irmãos, no tempo do desespero, no tempo da dor, do sofrimento, é buscar o Senhor, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. E aí você se quebranta ao Senhor e se aproxima dele. Então, nesse momento, você já vê um propósito imediato, assim, isso já está me fazendo ligar o sinal de alerta. Tipo assim, Deus talvez esteja usando esse sofrimento para mostrar para mim mesmo onde está meu coração. Sabe aquela oração, não sei se vocês já fizeram, acho que sim, mas eu faço com certa frequência, falo, Deus, sonda meu coração, sabe como o Davi fazia? Sonda meu coração, tipo, o que tem de errado comigo, dentro de mim, que talvez eu não estou percebendo, o que está acontecendo no meu coração, que talvez está escondido ainda, está obscuro, eu não posso não ser, sei lá, não saber, um pecado oculto, um ídolo que eu tenho que eu não sei ainda. E realmente, pode existir isso. E aí, numa hora dessa, você toma um chacoalhão e aí você cai na real, sabe? Você vê onde está o seu coração. Sim. Quando a gente fala do sofrimento nos aproximar de Deus, a gente vê a história do próprio Jó, né? Depois tem toda a história, o sofrimento de Jó, depois, no decorrer dos próximos capítulos, Jó tem as palavras dos amigos dele, enfim, chega um momento que o próprio Jó começa a se achar justo demais. Eu acho que por essa interação com os amigos, cara, o que está acontecendo? O Jó começa a se achar justo demais, e aí Deus vem e se revela para Jó, no meio de tudo isso, no meio dessa pergunta honesta de Jó, né? Tanto que, no final das contas, depois de Deus se revelar para Jó, Deus literalmente começou a falar com Jó a respeito da sua obra, a respeito da sua grandeza, e aí Jó chega depois em Jó 42, do 4:5, já chega a essa conclusão. Ouve, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos, mas agora os meus olhos te veem. Então, o sofrimento de Jó aproximou ele de Deus. Então, em meio ao sofrimento, a gente pode ter essa esperança de nos levar mais perto de Deus, de ter uma revelação do coração de quem é Deus, porque os sofrimentos, apesar deles acontecerem, eles ocasionalmente vão nos encontrar. A gente pode não simplesmente sofrer por sofrer. A gente pode encontrar esse propósito no meio do sofrimento, e um dos propósitos imediatos é nos aproximar de Deus, é ter uma nova revelação de Deus. Por exemplo, em meio a um sofrimento, eu sempre posso até então sempre enxergar Deus como um Deus distante. Em meio a um sofrimento, eu ter uma revelação de Deus como um amigo, meu amigo consolador, aquele que me conforta. Então, nesses momentos difíceis, a gente pode conhecer uma nova faceta da face de Deus, de quem Deus é, que nos leve a essa revelação eterna, né? Sofrimento após sofrimento, a gente vai conhecendo e conhecendo a Deus, e Ele vai se revelando para a gente. Então, existe sim e é isso que eu acho que os apóstolos enxergavam, né? Existe uma recompensa imediata e existe uma recompensa eterna no sofrimento. E dentre todas as recompensas, seja ela o crescimento de algo, seja ela a bênção de algo, a maior das recompensas é o próprio Deus. O próprio Deus se torna o galardão, a recompensa principal do sofrimento.
Jó recebeu esse galardão no final do sofrimento dele. Acho que é importante a gente lembrar que os discípulos caminharam perto do mestre deles e viu o mestre padecendo, né, se cumprindo o que ele falou. Eu vou morrer, mas com um propósito. Eu vou sofrer com um propósito para que vocês possam novamente se unir a Deus, para que vocês possam novamente sair da condição de escravos do pecado e se tornem filhos de Deus. E conforme as promessas foram se cumprindo, né, Jesus ressuscita, Jesus convive 40 dias com eles, cerca de 500 discípulos viram Jesus pessoalmente, e eles tinham certeza que, se fosse necessário dar a vida deles, eles não iriam titubear. Eles viram o Mestre, eles viram as promessas se cumprirem, e eles eram movidos mesmo, como usando o jargão do livro aqui do Bevere, né? Eles eram movidos pela eternidade. E eu tenho certeza que todo cristão precisa ter esse pensamento de vez em quando, né? Eu estou sendo movido só pelo que eu estou vendo, pela necessidade do momento, ou estou fazendo talvez essa mudança estratégica, talvez eu estou vivendo hoje pensando também na eternidade, em que eu vou ter uma recompensa eterna também. Acho que isso é o que move também cristãos, por exemplo, na igreja perseguida, como a gente falou recentemente sobre o Afeganistão, pessoas que, aos olhos humanos, deveriam evitar aquele tipo de país, cristãos deveriam zarpar dali porque estão correndo risco de vida, mas não, eles escolhem ficar ali porque eles querem pregar o evangelho, eles sabem, eles acreditam que tem pessoas que precisam receber o que eles têm, que é o conhecimento de Deus, que é falar das boas novas, de uma esperança não para essa terra, mas uma esperança eterna, o que é desafiador para o nosso mundo ocidental, nós, pessoas secularizadas, que não queremos sofrer, nem, como o Abner brincou, uma unha encravada, quanto mais morrer mesmo, né, por causa da minha fé. Para a gente parece uma afronta, mas se você pegar um voo em 12 horas, você está num país onde o cristão é perseguido e pode morrer por causa disso. Não sei se a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas o próprio Jesus sofreu. Né? A gente fica com esse negócio, não, eu não posso sofrer, eu sou crente, o Deus está na minha frente e vai vencer meus inimigos, eu não posso sofrer, por que eu estou passando por isso? Mas, cara, eu arrisco a dizer, eu nunca estudei sobre isso, mas eu arrisco a dizer que o cristianismo é a história, é o único Deus, né, a única religião que o Deus sofreu. O Deus Todo-Poderoso sofreu. Eu não sei se existe em outra religião isso, mas Deus, por tanto amor à sua criação, por tanto amor aos seus filhos, por tanto amor aos homens, veio ao mundo e padeceu, sabe, sofreu, para deixar esse exemplo para os próprios cristãos. Por que nós hoje devemos ser a geração do antissofrimento, né? Falar, não posso sofrer, se o próprio Cristo sofreu. Isso talvez ajudaria a gente a lidar, então, né, a partir do exemplo de Jesus, como a gente lida com o sofrimento. Acho que talvez aqueles passos práticos aí, vocês têm os conselhos práticos que ele fala? Ou vocês preferem? Sim. Eu vi um podcast do Philip Breder, que ele dá 5 conselhos, 5 passos assim, para como lidar com o sofrimento. Eu acho muito legal o primeiro, que é caminhando. Como lidar com o sofrimento? Primeiro passo, caminhando. E aí ele dá o exemplo de Isaías 43. Eu vou ler o texto. Isaías 43 fala assim: porém agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te redimi. Eu te chamei pelo teu nome e tu és meu. Quando tu passares através das águas, eu estarei contigo, e através dos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama queimará sobre ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Percebe que aqui ele não fala se você passar pelas águas ou se você passar pelo fogo, mas fala quando. Quando você passar. O que significa? Você vai sofrer. Em algum momento você vai passar pelo fogo. Sabe, ele pode não te queimar, mas você vai passar por ele. Se você vai sentir o calor, você vai sentir arder, você vai passar pelas águas, elas podem não te afogar, mas elas vão vir sobre você. Então, a primeira dica é continuar caminhando, sabe? Não pare. Está sofrendo? Continue caminhando, continue ao seu propósito eterno, continue confiando no Senhor.
Legal. Naquele texto que o Abner citou no começo, 2 Coríntios 4, 17 a 18, ele fala um pouco disso também, né? Ele fala, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ele continua, assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, Paulo em Hebreus também fala sobre correr a carreira que nos é proposta, fixando os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, existe uma forma de, seja em sofrimento, seja quando é bom, quando as coisas boas acontecem, existe uma forma de continuar caminhando, olhando para Jesus, enxergando nele a nossa esperança eterna. Até porque você vai. Não, pode falar. As promessas de Deus para uma terra onde não vai ter dor, onde não vai ter choro, onde não vai ter lágrima, não é para essa terra, é no sentido, para essa era. Né? É quando ele vier reinar nessa terra, aí nós teremos uma terra onde não vai ter mais sofrimento mesmo, propriamente dito. Portanto, nós estamos vulneráveis. O que você ia dizer? Não, pode continuar. Quando o Diogo fala, né, mantenha os olhos fixos ou fitos em Jesus, como fala algumas versões de Hebreus 12, eu acho. Acho não, a gente precisa lembrar disso nas nossas crises. A nossa esperança maior sempre está nele, como o Abner falou. Quando você passa por uma crise, é que mostra do que o seu coração está cheio, do que a sua boca, os seus pensamentos estão cheios. Tem uma frase, acho que do Agostinho de Hipona, que fala, ó, apenas olhando para o imortal ou para o imutável, que você vai manter a sua alegria intacta. Porque se você mantém os seus olhos em qualquer outra coisa dessa vida, você vai se decepcionar, você vai se sentir desamparado. E o Senhor é a única esperança que nós temos, em última análise. Tem os cristãos, como eu falei, os cristãos que não aceitam o sofrimento, que não aceitam sofrer, e tem aqueles também que só vivem choramingando, né? Mas um segundo passo, assim, uma segunda dica é chorar, literalmente. Tá sofrendo, irmão? Chora. Não tenha vergonha, não queira ser um super-homem, não queira ser um super-herói. E isso principalmente a liderança, né? A liderança no meio do cristianismo, os pastores, os líderes, presbíteros, diáconos e tal. Não sofra sozinho, não deixe de chorar o seu sofrimento, o seu luto, o que seja. Isso é importante, né? Eu acho que o Eric pode até completar mais sobre isso, porque se você não passar, se você não entender o seu sofrimento, se você não sofrer o seu sofrimento, lá na frente isso pode te cobrar, né? Falando até de saúde mental mesmo, mas chore com os que choram, se alegre com os que se alegram, e talvez até se alegrar com os que se alegram talvez seja até mais difícil, né? Do tipo assim, você vibrar e cantar pela vitória do próximo, né? Sem ter inveja, sem ter cobiça, sem nada do tipo. Talvez seja até mais difícil, mas chorar com os que choram também é importante, como o Eric mesmo mencionou. Tipo assim, às vezes você dá um abraço, mesmo sem falar nada, dá um abraço e chorar junto com a pessoa, vai dizer mais ao coração dela do que você falar, aí vai ficar tudo bem, vai passar, relaxa. Sabe, a pessoa que você perdeu está num lugar melhor agora, vamos celebrar e tudo mais. Talvez um abraço sincero vai dizer mais ao coração dela do que essas outras palavras. Pegando esse passo, o menor versículo da Bíblia, né? Jesus chorou, né? Jesus perdeu um amigo, Lázaro, e ele chorou também. Então, assim, se a gente tem essa barreira com chorar, né, a gente enxerga o nosso maior exemplo que ele também chorou, né? A gente enxerga a Bíblia falando para chorar com os que choram. Então, o choro não é proibido, não. Biblicamente, a gente pode chorar, pode sofrer. O próprio Jesus lamentou, né? Meu Deus, por que você me desamparou? Nesse momento que ele sentiu a separação que nós tínhamos de Deus. Ele foi separado da glória de Deus por conta dos nossos pecados, ele sentiu isso. Então, ele teve essa lamentação. A gente vê Jeremias, vê Davi lamentando. Então, o choro faz parte da vida do cristão, faz parte da vida de um cristão sincero com Deus. Um cristão que enxerga um Deus pessoal, ele vai ter momentos de alegria e ele também vai ter momentos de choro com Deus. Ele vai ter perguntas sinceras para Deus. E o cristão sofrendo e chorando mesmo, lamentando, a gente vai encontrar, por exemplo, nos Salmos. Quando a gente entende que os Salmos é um livro para a gente aprender a orar e nos conectar com Deus,
você ali vai ver os salmistas abrindo o coração, rasgando o coração, como a gente conversou mais cedo, às vezes colocando em xeque, Deus, você está vendo o estrago que está acontecendo aqui, como eu citei também no livro de Abacuque. Abacuque fala, se não me engano, é um povo ali, da Babilônia, se não me engano, que está vindo como um exército muito forte, atropelando e fazendo deles escravos. E, Deus, você não vai fazer justiça, Deus, você não vai fazer nada sobre isso. E a gente precisa abrir o nosso coração, isso é tão saudável, Abner, que você falou da saúde mental, que a gente pode, de certa forma, causar estragos maiores se a gente guarda as mágoas, se a gente guarda, às vezes, o choro, como a gente fala, ficou entalado. A gente precisa desabafar, a gente precisa ter esse hábito, né? A igreja é também esse ambiente, aliás, a vida cristã e a vida no geral foi feita para ser compartilhada, e a gente precisa ter esse hábito saudável. Deus não fez o cristão para caminhar sozinho, né? Quando o Espírito Santo vem morar no nosso coração, através desse evento que a gente chama do novo nascimento, o que acontece? Ele nos une a Deus e nos une ao corpo de Cristo. Você sente vontade de estar com seus irmãos, você quer aprender, você quer se alimentar, você percebe vida, como a gente brincou, vida na vida. A gente precisa estar conectado e isso faz bem também para a nossa saúde emocional. É uma frase que quem é daqui da comunidade sempre ouviu falar, eu gosto muito, é uma frase que marcou muito o meu coração, mas é aquela que o cristianismo não é sobre vencer sempre, é sobre não estar sozinho. Então, é sobre não sofrer. Tipo, o Espírito Santo está com você, tipo, o Consolador está com você, Jesus prometeu isso para você lá na grande comissão. Falou, eu estarei com vocês até os séculos dos séculos. Mas também sobre os irmãos, sobre a gente estar juntos, sabe? Sofremos juntos e caminharmos juntos, como a gente falou sobre o Pai Nosso, uns dias atrás, o pão nosso de cada dia. Sabe, o pão nosso seu está faltando hoje? Cara, toma do meu, vamos se ajudar, eu entendo o seu sofrimento. E é super importante isso, inclusive até ser bem vulnerável aqui e falar para a igreja, para todas as igrejas que estão nos assistindo, assim, tipo, cara, pergunte para a sua liderança também como eles estão, o pastor. Pergunte para o seu pastor. Quantas vezes você perguntou para o seu pastor, cara, você está bem? Está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Quer chorar? Porque ninguém é super-herói, cara. Tipo, o Eric aqui, nosso pastor, não é super-herói. Ele passa pelos problemas dele, pelos sofrimentos dele, e ele não tem que fingir que não sente, né? E às vezes a gente cobra essa posição da liderança da igreja de ser homens tipo assim, né, vice-deus. O cara é vice-deus aqui na Terra. Não nada abala ele. E não é. Por várias vezes você passa muitos problemas, inclusive o lance do pastoreio é você sofrer o sofrimento do outro também, né? Do próximo. Então, tem coisas que o irmão aqui da igreja talvez está sofrendo e o resto da igreja não sabe, mas o pastor sabe. E ele está sofrendo junto, ele está suportando junto, está dividindo a carga junto, o peso junto. Então, é importante também a igreja se ajudar e também pensar nisso do pastor também, de oferecer literalmente um abraço, sabe? Um afago ali, um coração amigo, falar, cara, posso dividir, você quer dividir seu fardo comigo aqui? Vamos compartilhar juntos, vamos orar juntos, vamos estar juntos. Vou te pagar um misto quente hoje para acalentar um pouco sua alma. Xeg. Dos conselhos ainda, tem mais algum? Pois tem o conselho de continuar confiando em meio ao sofrimento. Então, quando a gente viu que, mesmo com as perguntas honestas de onde está Deus no meio do sofrimento, ainda existe, nos Salmos a gente vê, e no próprio Cristo, a gente vê Deus vê essa confiança nesse Deus que, mesmo em meio ao sofrimento, ainda é o seu Deus, né? Paulo, nos versículos que a gente viu também, nos chama a continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, esse terceiro conselho é continuar confiando que Deus ele não enxerga de longe, ele não está de longe de braços cruzados enxergando o nosso sofrimento. A gente pode confiar que Ele é um Deus, que Ele é um Deus pessoal, que enxerga o nosso sofrimento e sofreu como nós sofremos de perto, e que Ele vai não só nos ajudar a passar por esse momento, mas está tratando algo. A nossa maior promessa é que a gente não teria aflições, né? Mas que Cristo teria vencido essas aflições e
e a gente teria sua companhia, seu conforto, nos ajudando a passar por nossas aflições também. Acho que uma ideia importante é a gente olhar para o Deus, como a gente falou, para o pacote todo. Quando a gente estiver no sofrimento, Deus, o que eu posso aprender disso? Como eu posso me parecer mais com você atravessando esse vale da sombra e da morte? Talvez Deus está se revelando, como o Diogo falou, de uma nova forma para você. E eu acho importante a gente considerar aqui as características, ou como a gente costuma dizer, os atributos de Deus. Quando a gente está passando por um sofrimento, a gente se agarrar no fato de que Deus nos ama e de que as coisas, no fim, vão cumprir um propósito para a glória dele, né? Aliás, isso é sempre importante quando a gente fala sobre sofrimento, que Deus criou todas as coisas para a glória dele mesmo. Tudo existe, tudo que está acontecendo na história, gente, tem um propósito, que é glorificar a Cristo, que é mostrar a graça, a misericórdia dele por nós. Isso é problemático em algumas igrejas, ou na fala de alguns cristãos, quando a gente vê que eles centralizam muito o homem na mensagem deles, como se o centro de todas as coisas fosse a glória nossa. E não é isso, nós não somos o centro do universo, né? Não sei se alguém já te falou isso. Mas a gente vê a história da Bíblia centralizando o nome de um, e é o nome de Jesus. Por isso, por mais dolorido que seja, e a gente não quer aqui ser negacionista, a gente sabe do sofrimento e o quanto ele dói. Eu, pessoalmente, estou ainda com resquícios de sofrimento, né, vencendo um vale, mas eu sei que tudo vai glorificar ele um dia. Por isso, eu me agarro nisso, como eu falei, nos atributos dele, de que ele é fiel e de que ele não vai me abandonar, de que ele é bom em todo o tempo, inclusive quando acontece coisas que eu não entendo. Então, acho que os atributos são coisas que a gente tem que se agarrar, vez ou outra, para a gente poder vencer também esses sofrimentos. Legal, outra dica então a primeira, caminhe, chore, confie. 4, ore. Aí, até o texto que o Diogo mesmo citou em Jó 42, né? Que fala, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então, que a oração te leve a esse lugar de realmente de ver a Deus. Sabe, você gastar seu tempo de oração, expondo o seu coração, sendo sincero ao Senhor, falando assim, eu não sei porque eu estou passando por isso, esse sofrimento, pode estar produzindo algo eterno, beleza, mas o que está produzindo agora também? E, Senhor, me ajuda a passar por isso, me ajuda a passar por essa etapa na vida. E, cara, tudo tem fim, inclusive o sofrimento, tá? Tudo passa. E o quinto passo, para encerrar, agradeça. Em Filipenses 4, fala, regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação notória a todos os homens, o Senhor está próximo. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, através de Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Então, em meio ao sofrimento, à tribulação, é importante a gente pensar nas coisas eternas, nas coisas do Senhor, pensar no que isso está gerando eternamente, no que essa tribulação está produzindo para nós, colocando uma pedrinha na nossa coroa, como diz, acho que em Tiago, e agradeça ao Senhor, sabe, em todo o tempo seja grato ao Senhor. Senhor, eu não sei porque está acontecendo isso, eu coloco minha petição aqui diante do Senhor, mas eu já te agradeço desde já. O Senhor é justo, o Senhor sabe, às vezes a gente pensa que é injusto o que a gente está passando, mas quem tem toda a justiça é o Senhor. Né? A nossa justiça própria não é a justiça de Deus. Então, coisas que a gente passa, que a gente enfrenta, que a gente entende que é mal, não significa que a gente não mereça, mas a gente fala, eu não mereço passar por isso, eu tão bonzinho, mas a justiça de Deus é diferente da nossa, e aí agradeça pelo seu sofrimento, agradeça por aquilo que você está passando, porque vai gerar algo eterno e algum dia você vai sentir o alívio sobre isso, a paz de Cristo vai encher seu coração e você vai passar pela prova dando glória a Deus.
Acho que essa atitude, né, ela nos ajuda a literalmente passar pelo sofrimento. Deus não nos chama só para viver sempre no sofrimento. A gente vê sempre, né, a música até do Matt Redman, nunca me deixou no alto monte ou no fundo do vale. Então, assim, a nossa vida vai ser sempre cheia de nuances. Vão ter nossos altos e baixos, isso vai acontecer rotineiramente. E o sofrimento, ele vai ser vão ser vários momentos, às vezes na vida de alguns mais que outros, enfim, vai acontecer, eles vão acontecer, mas a gente não precisa e não pode ficar parado nesse momento de sofrimento. Essa mudança, essa renovação da nossa mente, pensando naquilo que é bom, pensando naquilo que é puro, colocando nossos pensamentos naquilo que é eterno, vai nos ajudar a passar por esse momento, não ficar simplesmente parados. Então, todos esses conselhos, na verdade, esses cinco conselhos, eles nos ajudam a literalmente passar pelo sofrimento. O grande problema é você sofrer e ficar parado em meio ao sofrimento. Quantas pessoas a gente não conhece que sofreram por algo e parece que estagnaram na vida, se bloquearam em algo, em um relacionamento, seja no que for, por conta de um sofrimento. Então, não existe um propósito de se sofrer pela vida inteira, né? Existe o propósito de que esses sofrimentos nos fortaleçam, mas a gente conta com a graça de Deus, a gente conta com tudo isso que a gente viu para passar por esses momentos. São literalmente momentos, são realmente momentos. Depois vão vir outros sofrimentos, a gente vai sofrer de diferentes formas, mas a gente não pode ficar preso. Deus nos chama a continuar caminhando. Uhum. Muito bom. Eu quero terminar com esse versículo, Romanos 8:17. Se de fato participamos de seu sofrimento, falando do sofrimento de Jesus, participaremos também de sua glória. Então, a gente acredita que existem sofrimentos que vão acontecer até por permissão de Deus, mas não por culpa de Deus. E a gente sabe que isso vai trazer glória ao nome dele, e isso vai nos transformar à imagem dele. Acho que a gente pode encerrar essa 1 hora fazendo uma oração? Pode ser, gente? Sim? Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento como igreja, nós reconhecemos como esse assunto é difícil para nós, que temos uma mente ainda sendo aperfeiçoada pelo Senhor. Nós oramos para que o Teu Espírito nos ajude em todas as fases, as estações que nós enfrentarmos. Pelo momento atual também, nós oramos para que o Senhor nos ajude a vencermos os nossos próprios sofrimentos e que também nós consigamos ser de auxílio para outros, para pessoas que sofrem, para aqueles que padecem até mesmo distante do Senhor, distante de um relacionamento com o Salvador das almas deles. Nós te agradecemos porque o Senhor já se mostrou como nosso resgate. Nós encontramos alívio e esperança em Ti, Jesus. Tu és imutável e em Ti nós confiamos com todo o nosso coração. Mas nós pedimos, ajuda-nos a acreditarmos com todo o nosso ser no Senhor em todas as fases, para a glória do Teu nome. Amém.